Tá no mudo aí, André. E o seu estava Agora vazado sim. no vídeo e eu não consegui pausar. Eu acho que deu algum problema aí, porque estava mostrando o nosso rosto, deveria estar mostrando aquela página inicial lá, nossa de espera, mas acho que estava mostrando aí. Então, mais uma vez, boa noite, alvinegros de todo o Brasil. Boa noite, Lucas. Estamos aqui mais uma vez após um jogo do Coringão, dessa vez 2-2 com a Portuguesa no Pacaembu. Muito bem-vindos. Boa noite, André. Boa noite, Alvinegros. Vamos para mais uma live aí, mais um jogo do Coringão. É um jogo treino aí pra gente, né? Porque a nossa classificação no Paulista já tá decidida, né? E praticamente quase que como líder do geral, né? Então, meio que um jogo treino de luxo aí para os nossos reservas. Bom para testes, mas não testou tudo que eu gostaria que testasse. A gente vai falando um pouco mais aí. Vamos começar já com aquela tradicional, com aquele resumão Resumão que do você traz jogo. para o povo. Isso. Então, o Ramon Dias hoje mandou o Corinthians a campo com uma equipe totalmente reserva, tanto que os jogadores considerados titulares nem ficaram no banco. O primeiro tempo muito fraco do Corinthians, praticamente não criamos nenhuma situação de gol. A Portuguesa ainda conseguiu ser um pouquinho superior ao Corinthians, meteu bola na trave, e no final do primeiro tempo a Portuguesa abriu um placar num belo chute esqueci o nome do jogador da Portuguesa, um belo chute de fora da área, sem chances ali para o Donelli, ao meu ver não houve falha do Donelli. Mas o ataque do Corinthians completamente nulo, ineficiente, a defesa batendo cabeça ali, Kaká e Félix Torres em alguns momentos. No primeiro tempo aí você não consegue levar nada de positivo, né? Então, virou 1-0 para a Portuguesa. Para o segundo tempo, o Ramon Dias já fez uma alteração logo de cara, tirou o Rian e colocou o Pedro Raul para ser o centroavante, a referência. E essa alteração, não pela entrada do Pedro Raul, mas pela mudança tática, já surgiu o efeito. Parece que o Corinthians voltou com uma outra cara, mais disposto a jogar para o segundo tempo. E logo de cara, o Corinthians conseguiu empatar numa boa jogada do Coronado, que acionou o Thales Magno. O Thales Magno acionou o Bidu, que chegou batendo cruzado. O Bidu tinha até a opção de cruzar, mas conseguiu bater, passou no meio das pernas do goleiro, fez um bonito gol. Ali o Corinthians chegava ao empate, continuava em cima da Portuguesa e logo em seguida teve o lance do pênalti. Mais uma vez o Coronado acionou o Thales Magno. Ali no mano a mano com o zagueiro, o Thales conseguiu passar. Na hora que ele ia fazer o cruzamento, o zagueiro deu um carrinho, fez o pênalti ali, pênalti claro, incontestável. Até achei que o Romero ia bater o pênalti, ficou com a bola ali na mão, mas para nossa sorte não foi. O Thales pegou a bola, bateu muito bem, deslocou o goleiro, fez 2-1. E aí o Corinthians, depois de virar o jogo, em vez de continuar em cima do time dos caras, novamente se desligou do jogo, parou de jogar, continuou enrolando, cozinhando o jogo. E acabamos tomando um empate ali num lance meio besta, um escanteio a nosso favor. O Coronado bateu muito mal o escanteio. A bola foi cortada, sobrou no pé do Matheus Bidu. O Matheus Bidu devia se livrar da bola, dar um chutão lá para cima, para a área, ou tentar recomeçar. Mas ele tentou um passe difícil ali para o Coronado. A defesa da Portuguesa interceptou. E aí eles puxaram o contra-ataque com a nossa defesa totalmente aberta. O atacante foi para cima do Bidu, cruzou a bola na área, sobrou para o atacante deles, que bateu também mais uma vez cruzado, sem chance para o Donelli. Ali empatando o jogo. Depois disso, o Corinthians tentou ainda jogar um pouquinho, sacaram o Thales Magno, colocaram o Hector. O Hector não conseguiu participar mais uma vez da partida. E aí começou o festival de Pedro Raul, né? Perdendo gol de cabeça, gol da bola rasteira, impedimentos ridículos. E a partida terminou assim, 2-2. Acredito que seja um resultado suficiente para garantir a nossa melhor campanha no geral na primeira fase. Mas um jogo aí que mostra mais uma vez que eu venho falando que nós não temos um elenco muito forte, algumas peças ali que não são consideradas titulares, como o Coronado e o Thales Magno, que eu vejo que a gente consiga aproveitar, mas de resto, muito pouco aí para a equipe do Corinthians. Então, esses 2-2 aí com a Portuguesa. Temos mais um jogo aí na fase de grupos contra o Guarani, mas acredito que matematicamente já está definido que vamos ficar com a melhor campanha na fase de grupos aí, na primeira fase, e levando vantagem aí para os mata-matas, provavelmente
as quartas e até as semis. Aí vai depender de como vai se desenrolar a pontuação das demais equipes classificadas nos outros grupos. Bom, eu acho que só um desastre, né, para a gente não pegar essa classificação, ser o primeiro da classificação geral, mas eu achava muito importante vencer hoje para garantir de fato, garantir matematicamente e ficar tranquilo. Era esperado, a gente veio com as reservas, o jogo para testes, no meu ponto de vista, não só poupar o elenco, mas para fazer testes, porque você está classificado, possivelmente em primeiro. Então, era importante fazer testes. Ele fez alguns testes no segundo tempo, mas eu não sei quando o Palácios vai jogar, eu não sei o que falta para o Palácios jogar. Se esse jogo não era para ele jogar, eu não consigo entender nenhum outro jogo mais que ele possa entrar, seja de titular ou reserva. Não, eu queria entender o mistério todo dele. Será que ele desempenha tão mal nos treinamentos assim? Porque garotos da base estão subindo, estão tendo chances, e o Palácios não tem nenhuma chance. Algo deve estar acontecendo, né? Ou ele está abaixo fisicamente, ou aquela notícia lá de que ele teve algo que aconteceu no treino, chegou atrasado, ou ato de disciplina, mas alguma coisa tem. Não tem explicação, né? Esse, teoricamente, é o nosso jogo com time reserva, mas quem jogou foi o Bidu, que vinha sendo titular, com exceção dos clássicos. Então, ele meio que está assumindo que o Hugo agora é o titular, como você tinha dito na live passada. Que, por mais que o Bidu não me agrade em tudo, a gente conversa aqui toda a live, acho que entre ele e o Hugo, ele teria que ser. Então, para mim, era o jogo perfeito para você começar com Palácios, independente de indisciplina ou tudo, o cara tem que ser testado, tem que dar uma multa interna, faz qualquer coisa se realmente existiu isso, ou se estão fazendo uma pré-temporada para ele à parte, porque o time começou antes, mas vai colocando os caras poucos, entrasse no segundo tempo, entrou o Jacaré, que já jogou também, ele poderia ter entrado. Eu concordo com você quando você diz que a Portuguesa foi melhor, apesar do Corinthians ter mais domínio do passe, a Portuguesa estava sendo mais aguda, né? Principalmente no primeiro tempo, né? Sim, e mereceu sair vencendo para o intervalo, definitivamente. O Donelli foi muito bem, salvou a gente em 2 oportunidades. Então, agora, fugindo do seu resumo, o que você avalia do primeiro tempo do Corinthians? Olha, primeiro tempo muito sonolento, né? Eu acho que eu não boto na culpa só de ser o time alternativo e os caras, na teoria, não terem entrosamento. E também isso daí não cola muito, porque apesar de serem os reservas, eles já estão no Corinthians há um certo tempo, já jogaram juntos muitas vezes, então isso daí não cola. E se você pegar o time da Portuguesa, os jogadores são inferiores à equipe reserva do Corinthians. Então, esse não cola muito. Eu acho que é mais falta de qualidade mesmo, assim. Parecia o Corinthians um pouquinho desinteressado do jogo, assim. Eu acho que tava essa é a naquela palavra. pegada, né? Eu acho que esse é justamente o ponto e era onde eu queria chegar. O time sonolento, tem vontade alguma de entrar no jogo. Melhorou no segundo tempo, tanto na vontade, eles devem ter tomado uma comida de rabo lá, né? E também por ter voltado com 3 atacantes, eu acho que influenciou bastante. Sim. Não pelo atacante que entrou, mas sim. Nós Pela disposição do time. Criamos várias situações ali no lado esquerdo que apareceram o Bidu, o Coronado encostando por ali e o Thales Magno que jogou aberto ali no segundo tempo. Então, nós criamos várias situações ali e a gente, coincidentemente, caímos no jogo muito depois da saída do Thales Magno também ali, morreu o nosso ataque. Nós só fomos criar algumas situações no segundo tempo, depois que o Coronado tentou de forma individual resolver algumas jogadas, alguns cruzamentos, e conseguiram até dar algumas bolas lá para o Pedro Raul e ele não conseguiu aproveitar. Mas é isso, o time estava totalmente interessado do jogo no primeiro tempo, no segundo voltou com um pouquinho mais de pegada, virou o jogo e parece que depois ficou desinteressado novamente.
O Coronado, eu achei ele também apagado junto com todo o time, desinteressado, mas no segundo tempo, não sei se pela disposição tática, ele voltou melhor. Ele tentou coisas diferentes, que é o que se espera dele. E hoje a Nós gente crescemos não no tem. jogo depois que ele apareceu um pouco no jogo lá. Hoje a gente não tem a nossa famosa enquete aqui, mas eu queria saber para você se você destaca alguém negativamente, que era o que eu queria colocar na enquete hoje. E o pessoal que quiser deixar Ah, aí nos comentários quem que eles destacam negativamente. eu não achei assim que ninguém tenha feito, exceto um jogador, uma partida tecnicamente tão ruim. Achei que faltou desinteresse, falta um pouquinho de qualidade para um ou outro, mas tecnicamente ruim é o Pedro Raul, sem sombra de dúvidas. Ele é o centroavante, está lá para definir, para fazer os gols. Foi acionado, teve boas chances e mais uma vez desperdiçou. A exemplo do jogo anterior também, que ele teve algumas chances, o jogo, o final de semana, quando ele atuou também, não consegue concluir em gol, ele, na hora de finalizar, ele tenta cortar o zagueiro, se perde na jogada, bola na cabeça dele, cabeça em cima do goleiro. Então, definitivamente, cara, passando esse Campeonato Paulista aí, eu daria um jeito de mandar ele embora. O mandar embora que eu digo é arrumar Arruma uma um outra time para ele equipe. ficar. Não tem como o Corinthians sair ganhando nessa. O Corinthians já saiu perdendo. O máximo que eu acho que vai conseguir é emprestar pagando boa parte do Dividir o salário dele salário. para outra equipe e torcer para ele se destacar e achar algum outro trouxa que compre ele, a exemplo do que a gente fez. Mas acho muito Espero que, difícil. espero que seu vídeo não chegue nesse futuro trouxa aí, né, para o cara não desistir da compra. É, Porque... no mundo não tem tantos trouxas assim igual no Corinthians, né? É incrível. Mãe, né? Mais do que trouxa é Mas mãe. Pelo amor de negativamente, Deus. muito Pedro Raul. É inacreditável. E assim, hoje a gente só tem mais um jogo na fase de classificação do Paulista, que é contra o Guarani, que eu acredito também que nós devemos ir com o time alternativo, porque vai ser entre os jogos da Libertadores. Mas fora isso, é fase decisiva do Paulista, é Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Esses caras, quem tinha para ser testado, mostrar alguma coisa, foi. E não tem como falar que não teve oportunidade. Todo mundo teve oportunidade e não foram poucas. Então, não tem mais esse discurso, faltou chance e tal. Como o Pedro Raul iniciou a temporada falando, faltou oportunidade ano passado. Não tem E mais aí, desculpa. e aí fez o golzinho lá na primeira partida, né? É, Aproveitou para desabafar, mas mas também não depois, quando correspondeu entrou depois também, daquilo. Não, Ó, não tem muito. A gente, quando você vê ele em campo, você vê que falta muito tecnicamente para ele. É muito abaixo tecnicamente, muito abaixo. cara, eu não ia falar isso no ar, mas na hora que eu tava olhando ele correr, eu falei, meu Deus do céu, parece eu correndo no rachão dos corretos. Não tem pique, não tem cacuete nenhum de jogador, nem para correr, velho. Pelo amor de Deus. E eu não Na perderia aquele gol transmissão de que eu, cabeça, não. E eu não na, perderia o gol trans, de cabeça dele, não. na transmissão que eu tava assistindo, né? Aí teve uma hora que alguém esticou a bola para ele, aí o narrador falou na velocidade do Pedro Raul. Eu falei, pô, que Ele foi velocidade. totalmente irônico, provavelmente, né? Mas o restante da equipe mais do mesmo, nada diferente. O Charles é o que a gente já espera, o Alex Santana é o que a gente espera. O Michael entrou um pouquinho também, voltando de lesão, mas se você Não dá está para. esperando algo diferente do Michael também, não se iluda, tá? Esse jogadorzinho aí, nota 5 no máximo, que vai tocar a bola para trás, bola de lado. No dia bom ele não vai comprometer, é isso daí também. Até o lance de cabeça do Pedro Raul ali, eu estava dando pior da partida para o Alex Santana, que eu acho que ele estava mal posicionado nos dois gols, estava muito dentro da área, enfiado entre os zagueiros. Mas com esse lance capital aí, que era o que ia definir os 3-2, era só comemorar e esperar o jogo acabar, tem que ser para o Pedro Raul, e fazer uma menção honrosa aí ao Hector, que a gente não consegue nem classificar ele como pior porque ele não participou do jogo, né? Ele, mais uma vez, o Pedro Raul, todas as vezes que ele entrou, ele teve a oportunidade de fazer gol, de participar bem. Agora o Hector, não que eu acho que ele deve ser um jogador bem razoável para baixo também, só que eu não consigo criticar de forma veemente ele como eu consigo fazer com o Pedro Raul, porque ele não tem chance, não consegue participar do jogo, não sei o que acontece. E também eu acho que ele sempre é colocado nas situações piores para ele mostrar alguma coisa, né? Eu coloquei as mensagens aqui, eu vou até voltar.
do Chique Chique FC, falou Pedro Raul é um bagre. Eu acho que nós não concordamos e ninguém que está assistindo a gente discorda de você, Chique Chique, que falou que não fez nada na partida, jogador nota zero. Eu discordo disso daí, porque ele atrapalhou. Ele fez. O Hector que não fez nada na partida, o Pedro Raul fez. Ele perdeu gols, perdeu a oportunidade de finalizar e matou a nossa partida. Ele lembrou também do Hector, falou que ele não sequer viu o Hector mesmo, então ele deve estar com a gente, né? Não consegue criticar. Vou aproveitar para dar aquele recadinho. Semana que vem, talvez, acho que é a nossa live mensal, né? E a gente quer convidar alguém que assiste aqui os nossos programas. Então, se você tiver interesse de participar de uma live com a gente, manda mensagem para a gente, deixa nos comentários aqui, seja na live ou no vídeo pós-live, ou pode mandar mensagem para a gente no Instagram. O Instagram é esse aqui abaixo, osalvinegros.sccp. E se tiver interesse de vir aqui falar com a gente, para você entender, essa live a gente faz um resumão do que foi o mês anterior do Corinthians, no caso, fevereiro, e faz uma projeção das partidas, apenas com o resultado e o que acha que vai acontecer no próximo mês, março, e a gente troca uma ideia, bate um papo. Pode ser até para criticar a gente, né? Não tem problema. Pode falar, vocês só falam besteira. Pode falar isso no ar, a gente... Eu queria que fosse um fã do Romero que participasse. E a live ia pegar fogo. Mas acho que nessa altura não aparece muito fãs dele. Aparece quando ele meter um gol inútil qualquer aí, e aí vai aparecer, vai brotar fã do Romero. Deixa eu dar... A gente vai ter, quarta-feira agora, estreia da Libertadores, né? Do Corinthians, o Corinthians estreando com a Universidade Central da Venezuela. O que esperar desse jogo, além do amasso do Corinthians? Eu não consigo esperar nada. Nada mais que isso. Uma equipe muito fraca, de um país sem tradição no futebol. Então, ganhar e ganhar bem, né? Ganhar bem, tanto no placar quanto em desempenho, né? Desempenho. Que é o que importa, a gente vai estar... desempenho. Às vezes você ganha fora de casa de 1-0, 2-1. Tá ótimo, mas né? você amassou os caras e você volta mais tranquilo para jogar aqui, né? Exatamente. O fim do mês é isso. É o jogo na Venezuela, depois a gente pega o Guarani. O Guarani é em casa que a gente pega, você lembra? É em casa, no domingo. Casa, o Guarani em casa, na rodada final do Paulista. E depois tem o jogo de volta Libertadores. Então, Paulista, essa primeira fase aí meio que acabou pra gente, é jogo para teste. Não vou nem falar aqui que eu espero o Palácios participar desse jogo contra o Guarani, porque não espero. Chique, saiu a notícia hoje, né, que parece que o Corinthians está acertando com um lateral argentino aí, mas por enquanto é só rumores e a gente não tem por costume aqui ficar comentando rumores, uma página ou outra ali que postou. Quando for algo mais concreto, a gente pode comentar sobre aqui. Exatamente. Não espere da gente notícias quentíssimas, furo de bastidores, a gente não tem acesso a isso, nós não somos jornalistas, a gente somos entusiastas do Corinthians e o que a gente conversava pessoalmente, a gente resolveu trazer aqui para a internet para compartilhar com vocês e ver quem compartilha das nossas ideias ou até quem não compartilha e vai contestar elas. Então, a gente nunca vai ter esse tipo de notícia aqui, botando falar exclusivo, novo lateral do Corinthians e tal. E provavelmente ninguém nunca viu esse cara jogar e a gente seria leviano fazer uma análise sobre ele. Seria baseado na análise de alguém, né? Isso. Alguém quiser mandar mais algo aí nos comentários da live de quem foi destaque negativo, o pessoal que está chegando agora aí na live. Acho que o Pedro Raul hoje é unânime, né? Acho que todo mundo vai bater em cima. Acho que o pessoal, quando tem um lance do Pedro Raul, não consegue nem lembrar do restante de quem foi mal na partida. Eu falei do Alex Santana, o Charles também foi apagado, as nossas laterais foi o mesmo de sempre. Eu achei o Kaká bem mal também nessa partida, mas
É não é que novidade. eu acho que o Charles foi Charles, o Alex Santana foi Alex Santana, o Kaká foi Kaká Kaká, foi Kaká. e eles não fizeram partidas assim tenebrosas. O Pedro Raul foi o Pedro Raul perdendo duas chances claras de gol ali que definiriam a nossa vitória. E aquele porque não Ah, gostou do Léo Maná, mas eu já não gosto por eu natureza acho que o Léo dele. Maná é mais. Foi aquilo. O Léo Maná foi Léo Maná, que é um jogador. O Jacaré que entrou Ah, no lugar dele não dá para avaliar muito, é, entrou há pouco tempo, mas a gente tinha gostado da outra partida que ele fez, sim. né? Eu acho que pelo menos ele tem ele parece ser um jogador que tem força física. Isso para lateral é muito importante. Já é um bom caminho andado, coisa que o Léo Maná não tem. Então eu gostaria de ver ele sendo testado mais vezes aí, visto que o Léo Maná teve bastante chances e não aproveita, né? Não mostra. Quem sabe já começar de titular, né, contra O o Guarani. Guarani. Meu sonho ver Jacaré e Palácios, será que vai ser realizado? É. Lucas, E eu acho agora, que a gente. Ah, fale. e agora o nosso titular é o Hugo de novo, né? A gente vai ter essa resposta com certeza quarta-feira, né? É, Você mas eu acho acha? que se ele tivesse a intenção de usar o Bidu quarta como titular, ou pelo menos uma duvidazinha, o Bidu não teria jogado a partida inteira hoje. É, Eu tenho isso para mim. mas pelo fato do Bidu não ter participado do último jogo, Não sei, aí não. é, Mas eu é, tenho quase eu, para mim que o Hugo agora é o titular. bom, eu acho que a gente resumiu bem o jogo de hoje. Quem chegou agora na live pode voltar a assistir do começo. O Lucas sempre faz um resumão aí e depois a gente volta aqui e discute um pouco sobre a partida. Pode deixar sempre os comentários que, na medida do possível, a gente vai respondendo. Passando aqui embaixo, mensagenzinha, inscreva-se no canal, não esqueça, deixa o like aí. E quem puder também, corre lá no Instagram, se inscreva no Instagram. A gente ainda não produz conteúdo para o Instagram, mas em breve a gente vai ter conteúdo e novidades lá. E não esqueça também de mandar mensagem se tiver interesse de participar da live. Acho que por hoje é só. Uma boa noite a todos, um bom fim de sábado aí, sabadou para muitos de vocês, e vai Corinthians. Boa noite, bom final restante de final de semana aí. Vai Corinthians. Até Cortei ele sem querer, mas é isso aí. Vai Corinthians.